Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Que o nosso Mestre Jesus, através de seus emissários de luz, possa nos envolver no seu amor, na sua paz, e que a gente saia daqui hoje assim, com o coração renovado na nossa fé. Judeus e árabes vivem em guerra há muitos anos. Para nós termos uma ideia da gravidade disso, em Israel o sistema educacional é totalmente dividido. Existem escolas para judeus religiosos, escolas para judeus não religiosos e escolas para árabes. Mas, há 25 anos atrás, uma pessoa quis mudar isso. E ela quis fazer um tipo de escola com salas de aulas para judeus e árabes juntos, na mesma sala. E naquela época ele ouviu que essa era uma ideia maluca, que não daria certo, porque ninguém queria que judeus e árabes convivessem. Mas essa pessoa insistiu, não desistiu da sua ideia. E ele fundou uma escola totalmente diferente, com uma sala de aula com judeus e árabes. E nessa sala de aula, ele colocou 2 professores, sendo um judeu falando hebraico e ensinando o lado judeu da história, e um outro professor árabe falando árabe e ensinando o lado árabe da história. E o nome dessa escola é Hand in Hand, que significa de mãos dadas. E certa vez colocaram fogo na sala de aula, tentando destruir essa escola, e escreveram nas paredes, dessa sala de aula que a coexistência com o inimigo é impossível. Mas eles estavam enganados, porque essa escola prosperou, ela cresceu. Ela começou com uma classe com 50 alunos e hoje, depois de 25 anos, existem 6 escolas e 2.000 alunos. E essa escola, ela é mantida na sua maior parte por pessoas que fazem doação para essa escola, porque elas acreditam num mundo melhor. Elas acreditam que nós devemos construir pontes e não muros. E um dos cofundadores dessa escola, uma vez ele disse assim, que nós não estamos destinados a viver em ódio e conflito para sempre, que nós podemos sim construir relações de compreensão, de confiança e de parceria. Então, nós acreditamos que em todo o mundo deveria existir escolas como essa, que ensinassem não somente as matérias comuns que nós temos nas escolas, como matemática, física, química, mas que ensinassem a tolerância e a alteridade, que é a nossa capacidade de lidar com o diferente. Então, a tolerância e a alteridade são as melhores lições que nós podemos ensinar para as nossas crianças. E certa vez, o nosso Mestre Jesus, ele disse assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus.
porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Se amares somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem isso os publicanos também? E se saudardes somente os vossos amigos, que fazeis nisso de especial? Não fazem os gentios isso também? Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 46. E em João, no capítulo 13, versículos 14 e 34, em uma noite muito especial de confraternização, Jesus, após lavar os pés dos seus discípulos, mesmo sabendo que entre eles um o trairia e um outro o negaria 3 vezes, Jesus disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, então vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E ele complementa: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Jesus, ele fez alguma exigência para que ele nos amasse? Ele pediu alguma forma de conduta de nós? Para que Jesus nos amasse, nós tínhamos que seguir os seus ensinamentos? Na época de Jesus, ele só amava quem não infringia as suas leis? Tinha que ser judeu para ele amar? Tinha que ser e pensar como ele? Cada ser traz uma bagagem única desde a sua criação. E essa criação nós não sabemos quando foi. Ela pode ter sido há milênios, ela pode ter sido inclusive em outros planetas. Mas é uma bagagem única de conhecimentos, de experiências, de sentimentos, de emoções. E essa bagagem única, ela é extremamente rica. Então, o fato é, cada ser é único, é distinto e é diferente. E nós praticamos a alteridade, que, como nós dissemos, é a nossa capacidade de lidar com o diferente, quando nós compreendemos e nós aceitamos a individualidade de cada ser. Mas como isso ainda é difícil para nós, não é verdade? Aceitar cada um como é. E ao que nos leva a falta de alteridade? A falta de alteridade nos leva à indiferença, nos leva à hostilidade e nos leva ao preconceito. Muitas vezes nós olhamos aquela pessoa que não pensa como nós, que não age como nós, e nós, na nossa cabeça, pensamos assim, que essa pessoa tão diferente é o joio e nós somos o trigo. E aí a gente acaba travando, mesmo que inconscientemente dentro de nós, uma competição com essa pessoa. E essa competição, às vezes, ela é oculta, ela é silenciosa. Através da nossa indiferença, do nosso descaso, do nosso afastamento dessa pessoa. E às vezes essa competição, ela é declarada.
Aí a gente até usa de mecanismos de crueldade, falando mal, acusando, ridicularizando. Por quê? Porque na nossa cabeça, eles, os diferentes, são o joio. Se são o joio, não são bons. Nós somos os bons, nós sabemos o que é bom, o que é ruim. E a gente acaba tratando muitas vezes as pessoas com indiferença ou com hostilidade. Quantas pessoas nós julgamos, nós tratamos com indiferença e às vezes até hostilizamos pela maneira da pessoa ser, pela aparência dela, simplesmente pela aparência, pela maneira de se vestir, pela maneira dela cortar o cabelo, dela pintar o cabelo. A gente julga pelo que nós vemos e a gente pensa assim, nossa, que pessoa esquisita, que pessoa orgulhosa, que pessoa vaidosa, ou que pessoa careta, e tantos outros adjetivos que passam na nossa cabeça. Mas nós não lembramos que dentro dessa pessoa ela tem toda essa bagagem espiritual que nós mencionamos. A gente não leva em consideração todas as experiências que essa pessoa teve na vida. A gente ignora a sua essência, a gente julga pelo que nós vemos. E muitas vezes, se a gente parar para analisar com mais profundidade essa pessoa, se a gente conversar com essa pessoa, se a gente começar a conviver com essa pessoa, ou mesmo acompanhar suas ações pelas redes sociais, que seja, muitas vezes a gente percebe que não é nada daquilo que a gente imaginou, que essa pessoa muitas vezes é muito melhor que nós, que coloca suas mãos à obra, que ajuda o próximo, enquanto nós muitas vezes ficamos só observando e criticando. Como nós queremos enxergar Deus, como nós queremos ver Deus, se nós não identificamos Deus na sua obra? E se nós não nos identificamos com a obra de Deus? Porque, meus irmãos, quando nós não aceitamos o outro como ele é, será que a gente já parou para pensar que, na verdade, a gente está duvidando da obra de Deus? Nós estamos duvidando e nós estamos censurando a obra de Deus. Tem um vídeo curtinho de uma freira, uma moça novinha, e nesse vídeo ela explica o que é oração. E ela diz, entre muitas coisas, que a maneira que nós tratamos o outro também é uma forma de oração. E quando nós olhamos para o outro, para o nosso próximo, e nós compreendemos que dentro dessa pessoa existe Deus, nós passamos a adorar Deus nessa pessoa. Olha a profundidade do que ela falou. E nós sabemos que a obra de Deus, ela é toda fundamentada no amor e na perfeição. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, João nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E na primeira carta de Pedro, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, coincidentemente, capítulo 4, versículo 8, Pedro, ele diz assim: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Olha a profundidade do amor. O amor beneficia o outro, mas o amor também nos beneficia.
acontecia. Mesmo sabendo que entre os seus discípulos um trairia e um outro negaria 3 vezes, Jesus exerceu um profundo amor fraternal. Ele humildemente lavou os pés dos seus discípulos. Será que nós faríamos isso, sabendo que alguém ia nos trair, ia nos negar, ia nos deixar na mão? Mas a alteridade de Jesus fez com que ele compreendesse os motivos de Judas e ele compreendesse as fragilidades de Pedro. E ele lavou os pés deles e de todos e os chamou de amigos. Então, Jesus nos mostrou a importância da alteridade uns para com os outros, porque somente sob a luz do amor as diferenças podem ser superadas. Não existe outra forma de superar as diferenças. Já a nossa tendência qual que é? É amar menos aquele que não nos agrada, aquele que não pensa como nós, que não age como nós, amar menos para não dizer outras coisas, não é verdade? Mas a gente precisa lembrar do exemplo das crianças das escolas hand-in-hand. Elas possuem toda uma bagagem cultural e histórica de diferenças entre eles, mas o amor, a amizade superou todas as diferenças. Hoje eles são amigos, muitos deles falam hebraico e árabe, coisa rara lá em Israel. Então vejam o exemplo do que é o amor, do que é a fraternidade. Não aceitar as diferenças gera preconceitos. E o que é preconceito? Preconceito é quando nós achamos que nós sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, enfim, e nós criamos um conceito prévio dessas ideias e nós queremos que todo mundo se encaixe nessas nossas ideias do que é bom, do que é ruim, enfim. E muitas vezes nós queremos impor através da violência, seja ela física ou seja ela verbal. E Jesus, ele teve algum tipo de preconceito? Jesus, ele respeitou todos aqueles que não o respeitaram. Jesus conviveu com pessoas que na época elas eram consideradas pessoas de má vida. Conviveu com ladrões, com prostitutas, conviveu com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e eles eram odiados pelo povo. Enfim, conviveu com todas essas pessoas, mas ele tratou a todos com amorosidade, com generosidade. Jesus, ele valorizou as mulheres que na época elas eram totalmente desvalorizadas pela sociedade. Tanto que quando ele ressuscitou, ele apareceu para uma mulher, para Maria de Magdala. Então, Jesus, ele deixou claro que o preconceito não faz parte da vida daquele que cresce espiritualmente. Porque justamente como falamos, o preconceito gera indiferença e gera hostilidade. Todos nós desejamos esse mundo de regeneração tão falado, não é verdade? Onde o bem irá superar o mal. Hoje nós já somos 8 bilhões só de encarnados. Então, existir um mundo somente de pessoas iguais, que pensam igual, sem diferenças, é utopia, é impossível. Então, meus irmãos, não haverá,
mundo de regeneração sem alteridade por parte de cada um de nós, sem olharmos o outro e compreendermos o outro e aceitarmos o outro e sem aprendermos com o outro, sem vivermos pacificamente com o outro. É impossível, porque o mundo é troca, nós damos e nós recebemos. Nós não somos autossuficientes, então essa troca entre pessoas diferentes é fundamental para o nosso crescimento. E justamente é essa a beleza da vida. Nós só crescemos se nós nos abrirmos ao novo, senão nós estagnamos, não é verdade? Então, meus irmãos, Deus, na verdade, Ele é sábio, porque Ele coloca pessoas diferentes na nossa vida por misericórdia divina. As pessoas diferentes, as diferenças, né, que a gente se depara aí no nosso dia a dia, são, na verdade, um apelo de Deus para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Porque não tem como nós crescermos como seres humanos sem as diferenças, sem nós lidarmos com as diferenças dos outros, sem nós exercitarmos a paciência, sem exercitarmos o perdão, a cordialidade, sem exercitarmos o amor. Então é impossível nós crescermos num mundo sem diferentes e sem diferenças, porque é justamente nesse desafio de conviver com as diferenças que nós aprendemos a amar, como as crianças das escolas Hand in Hand. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes nossos familiares mais próximos são pessoas tão diferentes de nós, porque pela reencarnação, aquele diferente de outras vidas, aqueles que nós não conseguimos aceitar, muitas vezes eles retornam para o nosso convívio mais íntimo e não raro retornam como filhos, que o filho, a filha é a relação que mais probabilidade tem de as diferenças serem superadas através do amor. Então, não raro, né, geralmente, o amor de uma mãe, de um pai, de uma avó, de uma tia, acaba superando todas as diferenças, por pior que seja o filho, seja ele um delinquente, o amor nessa relação acaba superando todas as diferenças. Ou muitas vezes diferente vem como um irmão, uma irmã, enfim. Então, a gente precisa ter em mente o quê? Que conviver com os diferentes não significa que temos que concordar com eles, mas sim respeitar. Entender que essa pessoa teve experiências diferentes das nossas, que ela pode sim fazer escolhas diferentes das nossas, não tem problema nenhum. Nós não precisamos mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, mas precisamos respeitar o outro. Quantas relações rompidas ou abaladas recentemente por causa de política? Porque nós não toleramos o outro, as ideias do outro, não queremos nem ouvir. Então, meus irmãos, para crescermos, nós precisamos aprender a ouvir o outro, a escutar os seus motivos, as suas razões, em todos os âmbitos da vida. E, eventualmente, podemos sim mudar a nossa opinião, o nosso ponto de vista, ou o outro mudar a opinião dele, o ponto de vista dele, mas sem brigas, de uma maneira leve, porque o amor é leve. Precisamos aprender a amar, meus irmãos. E como nós
chegamos nesse sentimento, o amor, praticando, trabalhando. O amor necessita trabalho. Então, nós podemos começar com pequenas gentilezas. Podemos começar fazendo um favor para uma pessoa que gostamos, que simpatizamos, mas também fazemos um favor a alguém que já não gostamos tanto, que não temos tanta simpatia. Podemos nos esforçar para não pensar mal do outro, para não criticar o outro, para engolir uma ofensa sem revidar. E assim a gente vai praticando, exercitando. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer com mais facilidade. Isso vai se tornando um hábito. E aos pouquinhos a gente vai perceber que a gente fica feliz em fazer essas coisas. Ou que a gente fica feliz em não fazer mais, em não julgar mais, em não criticar mais, em não falar mal mais. E aí a gente percebe que a gente, através do nosso trabalho, a gente conquistou esse sentimento tão importante que é o amor. Madre Teresa de Calcutá, ela, ao abandonar o convento, que ela estava, conta-se que ela levou com ela somente o seu hábito e as suas sandálias de religiosa. Ela deixou tudo para trás e ao final da sua vida ela havia construído mais de 400 casas em nome do seu amor, entre asilos, creches, orfanatos e escolas. E certa vez, ao ser homenageada numa solenidade, alguém chegou para ela e disse assim: eu não sei como a senhora tem tanta coragem de fazer tudo o que a senhora faz. E ela, assim, muito serenamente, ela respondeu para essa pessoa: eu não sei como tantas cabeças coroadas têm coragem de não fazer nada frente a tanta miséria no mundo. E Albert Schweitzer, ele, na sua mocidade, ele era um músico muito talentoso e já muito reconhecido nas salas da Europa. E ele, de repente, ele decidiu abandonar a sua carreira musical e fazer medicina, porque ele desejava ajudar o próximo. E quando ele se formou, ele foi para a África, numa região assim extremamente pobre e carente. E ele trabalhou muito e ele construiu um hospital, e com o passar dos anos esse hospital expandiu para mais de 70 prédios e mais de 500 leitos para internações. E ao final da sua vida, ele foi reconhecido por todo esse trabalho com o Prêmio Nobel da Paz. Esses, meus irmãos, são só 2 exemplos de pessoas que decidiram amar aqueles que ainda não amam. Então, não importa se a pessoa irá reconhecer, se a pessoa irá agradecer, se a pessoa irá se transformar. O importante é nós fazermos a nossa parte, que é amar. Então, as escolas Rende, elas nos mostraram que é possível sim aceitar o diferente, conviver com o diferente e amar o diferente. Alteridade e tolerância são as melhores lições que nós podemos ensinar para as nossas crianças. Mas como nós vamos ensinar alguma coisa que nós não praticamos?
Mas Jesus, ele foi claro na sua mensagem: que recompensa teremos se nós não amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Ou seja, amar incondicionalmente, sem preconceitos, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor e porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós aceitarmos o diferente, se nós conseguirmos coexistir em harmonia com o diferente que é colocado por Deus em nosso caminho, por misericórdia divina, nós estaremos nos abrindo ao aprendizado e ao crescimento espiritual. E com certeza assim nós teremos maiores chances de participar desse novo mundo de regeneração que está chegando aqui no planeta Terra. Então, meus irmãos, começar a desenvolver o amor pelo nosso próximo é fundamental para o homem da nova era. E nós pensamos assim, que para amar o nosso próximo, nós precisamos de coragem para amar o próximo, para amar o diferente. Mas a coragem que nós precisamos ter é para vencer o nosso orgulho, vencer a nossa vaidade, a nossa prepotência e vencer os nossos preconceitos. Se realmente nós queremos fazer parte deste novo mundo, nós precisamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. E como nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus? A resposta está em João, no capítulo 13, versículo 35. Jesus nos disse: seremos reconhecidos como seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Muito obrigada, uma ótima noite, muita paz a todos.